Qual tipo de pessoa você é? Aquela que gosta de estar cercada por pessoas ou a que prefere ficar sozinha? Tem muita gente que confunde as coisas, espiritualiza o que não precisa espiritualizar e acaba condenando quando não deveria condenar. Hoje, sexta-feira, eu vou falar sobre o que a Bíblia diz sobre solidão, sobre ficar sozinho. Afinal de contas, é algo ruim? É algo bom? O que a Bíblia tem para dizer? Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais um dia cumprindo o meu propósito, que é compartilhar com você conhecimento para que você se torne uma flecha afiada. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. E hoje vou trazer um pouco mais de conhecimento do livro das histórias eternas para que você aplique no seu dia a dia e entenda de uma vez por todas o que a Bíblia diz sobre solidão. Será que é bom? Será que é ruim? Será que vale a pena? Será que não vale? O ponto principal aqui é a gente desmistificar, desespiritualizar o que não precisa ser espiritualizado e entender do que nós estamos falando. O que é a solidão na Bíblia? Será que quando você quer ficar quietinho no seu quarto, pensando, você é uma pessoa só, está em depressão, está sofrendo e o diabo está agindo na sua vida? Muitas pessoas estão cercadas por multidões e agindo conforme o inimigo quer. O excesso de pessoas, a ausência de pessoas não é o que determina se você está na direção certa ou errada. É claro que uma pessoa que está sofrendo, que está em depressão, que vive isolada, é claro que ela precisa de ajuda. Mas eu, por exemplo, sou um cara que gosto de ficar sozinho no meu quarto, no escritório. Eu entro lá, eu leio a Bíblia, leio livros, eu assisto um filme, eu gosto de ficar sozinho. Não quer dizer que eu quero permanecer em solidão. Tem até uma diferença entre solidão e solitude. Já ouviu falar essa palavra solitude? Coloca aqui nos comentários sim ou não. Se você nunca ouviu falar em solitude, coloca não. Se você já ouviu, coloca sim. Solitude é um afastamento voluntário. Quando a pessoa quer ficar no canto dela. Às vezes para pensar, às vezes para se acalmar, para colocar as ideias nos lugares. Não quer dizer que ela está em sofrimento, que ela está em depressão, que a solidão tomou conta do coração dela. Só quer dizer que ela quer um tempo. Só quer dizer que ela gosta de ficar sozinha, sabe? Não vejo problema nenhum nisso. Se você... Às vezes, porque tem gente que é muito cruel, né? Fala, aquela pessoa vive trancada no quarto. Fazendo o quê? Estudando, lendo a Bíblia, pensando em projetos e coisas boas, qual o problema? Agora, sofrendo, lamentando, sendo hater dos outros na internet, o problema então está aí. O problema não está exatamente nesse ponto de vista e nesse exemplo que eu estou te entregando, não está na solidão, não está em se afastar, em ficar isolado por um período. O problema não está aqui, ok? A pergunta é, qual é a intenção do seu coração? O que você faz quando está sozinho, o que você pensa quando está sozinha, aqui começam os problemas ou as soluções. Depende da resposta a essas perguntas. Vamos aqui para o primeiro versículo de hoje. Eu quero ler Josué 1:9. Olha só que lindo que diz essa palavra de Josué 1:9. Lembrando, nós estamos falando hoje sobre solidão. O que a Bíblia diz sobre solidão? Aqui, esta é a minha ordem, isso aqui é Deus falando para Josué. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tema, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem que vai estar com você por onde você andar? O Senhor, seu Deus. Não, Daniel, mas essa palavra aí é para Josué, não sou eu não. Aliás, talvez você até se chame Josué, mas não é o Josué da Bíblia. Presta atenção nessa verdade. Tudo que está na Bíblia, tudo que está registrado, tudo que está aqui e venceu o tempo,
chegou até as suas mãos. Então, se existe uma palavra na Bíblia que você lê, tenha certeza, ela foi escrita para que você pudesse ler e entender. Deus não tem favoritos. Deus não promete uma coisa para um e não promete para outro. O que ele tem, ele entrega àqueles que o amam e o buscam. Então, se Deus prometeu proteger Josué, estar com Josué onde ele andar, você pode tomar posse dessa palavra e falar, se ele prometeu para Josué, ele promete para mim também. Porque Deus não faz diferença, acepção de pessoas. Ele não, você não, você aqui, não, você... Não. A promessa dele é para os seres humanos, para aqueles que acreditam nele, aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Tá? Então, toma posse. E entenda que ele diz aqui, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Logo, se você acredita em Deus, você nunca estará sozinho, porque Ele estará com você por onde você andar. Ele vai caminhar do seu lado, Ele vai apontar a direção, Ele vai te abraçar quando você precisar de apoio, Ele vai te inspirar quando você precisar caminhar e Ele vai te dar força quando você precisar correr. Não existe solidão para aqueles que acreditam em Deus. Você pode estar sem ninguém do seu lado, sem nenhum ser humano de carne e osso do seu lado, mas Deus sempre estará. Os anjos do Senhor sempre estarão. Você acha que Daniel, quando foi colocado na cova dos leões, ele entrou lá sozinho? Não, diz a Bíblia que um anjo do Senhor fechou a boca do leão. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha, eles estavam sozinhos? Não. Quem viu de fora percebeu que havia do lado dele um quarto homem. Quem acredita em Deus nunca vai estar sozinho. Se você recebe essa palavra no seu coração, coloca eu aqui nos comentários. Digita eu aqui que eu quero saber. Vou ler mais um versículo para você entender a profundidade que é acreditar em Deus e como isso afasta a solidão. Antes, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo e se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso agora, a hora é essa. Clique aqui no botão inscrever-se e torne-se automaticamente, gratuitamente, meu aluno e minha aluna aqui nesse canal. Eu falo de comunicação, eu falo de posicionamento, eu falo das lições do livro das histórias eternas. Eu compartilho conhecimento para que você avance, se comunique da forma certa, posicione-se dentro e fora das redes e tenha um relacionamento íntimo e próximo com o roteirista da sua vida, aquele que escreveu o seu futuro e já te viu vencendo. Estamos juntos? Vamos caminhar juntos, porque flecha anda com flecha. Mais um versículo que eu quero ler. Salmos 23, 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale, olha que figura interessante, o vale é aquele caminho entre dois relevos, dois montes, dois morros. Existe um caminho e duas elevações. A sombra da morte, imagina, a pessoa está caminhando, a morte está aqui e a sombra da morte cobre o caminho. O que essa passagem quer dizer? Que ainda que a morte esteja perto e você seja capaz de senti-la, Deus ainda assim estará com você. Ainda assim, você não precisa temer, porque o seu Deus é muito maior do que a morte. O seu Deus venceu a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus está com você em todas as situações. Você não deve temer, muito menos sentir-se sozinho. Mais um versículo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 46, 1. Quando é que vem o auxílio? Sempre presente na adversidade. Sempre. Sempre. Sempre é sempre.
Não é um dia sim, um dia não, é sempre. Deus sempre está com você. Mais um versículo. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Muitas pessoas não querem contar com Deus para resolver os seus problemas. Elas acham que podem resolver sozinhas. Tem aquele que pede o tempo inteiro, pede ajuda, pede milagre. Tem aquele que quer resolver, que acha que Deus tem muita coisa para fazer e não vai dar conta de ajudá-lo, porque não tem tempo. Mas a Bíblia é muito clara quando ela diz, se você está sobrecarregado, se você está desanimado, venha até mim, Jesus está dizendo, e eu te darei descanso. Essa palavra diz que Deus cuida dos mínimos detalhes, de tudo que você precisa. Não é só no momento em que a sombra da morte está te alcançando, oh, que terrível, não, não. É quando você também está cansado e sobrecarregado, trabalhando muito, sendo massacrado pela comparação que a sua mente faz você fazer, cansado da vida, cansado do trabalho, cansado do relacionamento. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Deus está pronto para te receber e aliviar a sua carga. Agora você pode falar assim, Daniel, mas, ok, já entendi que Deus está comigo, mas eu queria a companhia de alguém, de um ser humano. Ainda assim eu gostaria. Vou ler um versículo para você então sobre isso, tá? Abre a sua Bíblia aí em Eclesiastes 4, de 9 a 10. Eclesiastes 4, de 9 a 10. Diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha isso. Eu já vou comentar. Antes eu vou ler Hebreus 10, 25 também. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, biblicamente, o livro das histórias eternas te orienta a estar em companhia de alguém. Olha aqui, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Reúnam-se. Não abandone a prática de se encontrar. Não abandone a prática de estar juntos. Deus, Ele vê o mundo e Ele vê comunhão. Ele criou a gente para que a gente tenha comunhão um com o outro. Ah, Daniel, mas as pessoas são muito chatas, elas falam me tocando, falam cuspindo, eu não aguento, tem gente que só me pede coisa. Paciência. Paciência. Tenha certeza que algo está sendo tratado dentro de você. Não é só aquela pessoa que precisa de ajuda, você também precisa. Por isso que você está aqui, no mundo, passando pelo processo de transformação, de renovação da mente, de conhecer Jesus profundamente. Tem muitas pessoas talvez que não queiram estar do seu lado, mas ainda assim elas ficam. Tem muitas pessoas que você não quer do seu lado, mas elas estão. O que nós temos que fazer é responder uma pergunta muito importante. O que eu posso fazer para tornar esse encontro agradável? Talvez uma conversa sincera. Olha, você faz algumas coisas que eu não acho tão legais. Você poderia mudar e fazer dessa forma. Aliás, fica com uma dica aqui poderosa. Nunca leve apenas o problema para alguém. Já chegue com a solução. Olha, eu percebo que você fala muito. O que você acha de falar um pouco menos? Você pode botar um pouco mais de doçura. Tudo bom? Está se aproximando, né? Eu vejo que você gosta muito de falar, de contar suas coisas. Às vezes nem todo mundo consegue falar na mesma quantidade que você. O que você acha de equilibrar um pouco isso e deixar as pessoas também falarem? Talvez seja legal ouvir as outras pessoas. Percebe? Você vai ajustando a comunicação para que o encontro seja agradável. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, é melhor ter a companhia de alguém do que estar sozinho. Ponto. É melhor. Tem outro versículo que diz que não é bom que um homem ande só. Acho que eu vou até ler ele aqui daqui a pouco. E não abandonemos a prática de nos reunir. A Bíblia aprova a comunhão, que é o contrário da solidão. Não adianta também você estar cercado de pessoas, mas não ter comunhão. Não ouve o problema, não ajuda, não é ajudado, não cresce junto. Não adianta.
já que vai estar junto, torne esse encontro agradável, ou permita que alguém torne agradável e tenha comunhão. Não é bom que um homem ande só. Olha que coisa linda que a gente tem aqui. Romanos 8, 38 e 39. Esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. O apóstolo Paulo escreve tão poderosamente aos romanos: estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha. Eu sei que muitos de nós queremos ter esse contato humano, de pele. Às vezes não é possível, às vezes realmente você vai estar sem ninguém do seu lado, sem nenhum ser humano do seu lado, mas o Todo-Poderoso Deus sempre estará contigo. O amor dele te persegue, porque nada pode separar o amor dele de você. Onde você for, ele vai. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada pode te separar do amor de Deus. Guarda essa verdade no seu coração. Toda vez que o inimigo tentar te acusar e falar, você está sozinha, Deus se esqueceu de você, lembre-se de Romanos 8. Nada pode me separar do amor de Deus. Cala a boca, Satanás. Nada pode me separar do amor de Deus. E por fim, eu quero deixar Lucas 5:16. Olha só que forte que está aqui. Às vezes, a solidão pode ser um período de reflexão e crescimento espiritual. Jesus, por exemplo, buscava solidão para orar e se conectar com Deus. É o que a gente abriu no início da nossa conversa falando sobre solitude. Tem pessoas que às vezes vão preferir ficar um tempo sozinho para estudar, para se alimentar de Deus, para buscar uma orientação dos céus. Olha esse trecho aqui de Lucas 5:16. Se você tiver com a sua Bíblia aí, coloca eu estou, que eu vou entender que você está lendo a Bíblia junto comigo. Eu vou ler o 15 antes para a gente entender o contexto. Mas as notícias a respeito de Jesus, se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de sua enfermidade. Aí vem o 16. Ele, porém, se retirava para lugares isolados para orar. Então, ficar isolado do mundo não é um problema, não é um pecado. Jesus fazia isso. O maior comunicador, o maior influenciador de todos os tempos, o exemplo em tudo. Mas tinha um objetivo. Ele se isolava para orar. Às vezes você se isola para refletir, não tem problema nisso. Você pode ter um tempo só para você da solitude, prazer em ficar ali sozinho, mas é importante que você também tenha comunhão, porque o homem não foi feito para andar só. É melhor ter a companhia de alguém do que andar sozinho. A palavra de Deus não mente. O manual da vida está aqui para ser consultado e colocado em prática. E hoje eu trouxe para você mais algumas lições que vão destravar a sua forma de pensar e te colocar na direção certa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai se ver em breve em mais um quadro que a Bíblia diz sobre. Aliás, se você tem alguma sugestão de tema, de assunto para esse quadro aqui, pode me mandar ou aqui nos comentários ou lá no Instagram. Vai lá no direct, me manda uma mensagem. Daniel, eu acredito que você possa fazer sobre esse assunto, tá? Eu quero, inclusive, agradecer ao André, lá da Vila Romana, que sempre me manda dicas pelo Instagram. Eu já gravei algumas dicas dele, vou gravar outras. Então, muito obrigado, André, aqui. Que Deus te abençoe, que continue te dando ideias para que você compartilhe comigo. Você também que quiser mandar a sua sugestão, pode mandar, que eu vou ter o maior prazer em ler, te responder. E quem sabe eu não trago aqui no próximo episódio uma sugestão sua. Que Deus te abençoe. Flecha, saúde e paz. Tchau.